Bom dia, gente. Vamos dar início hoje ao capítulo 7, que é estatística. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre estatística. Alguém aqui já viu alguma coisa falando sobre estatística? Já ouviu Sim. falar? A gente já estudou estatística no ano passado, na verdade, né? A gente só vai agora estudar de uma forma mais aprofundada. Mais complexo. O que é estatística? Eu não lembro, não. Ninguém lembra? Eu me lembro que estatística é mais ou menos aqueles gráficos lá, que fala das coisas lá. Fala de alguma informação, o IBGE usa muito. Muito bem, Júnior. É uma das coisas que a estatística trabalha. Ela trabalha com gráficos e o que os gráficos nos apresenta? Informações de pesquisas e os gráficos nos revelam os resultados dessas pesquisas. Então, a gente não precisa saber nada sobre determinado assunto, mas que quando a gente observa um gráfico, a gente tem a noção exata do que ele está falando. Por exemplo, eu não preciso dominar, saber sobre política para eu entender que quando os jornais colocam lá o gráfico, eu sei que quem está na frente é o político que está com a maior porcentagenzinhas no gráfico. Eu não preciso saber de nível pluviométrico, mas se eu ver um gráfico sobre quantidade de chuvas em determinados meses do ano, o mês que tiver com a maior coluna vai ser o mês que teve a maior quantidade de chuvas. Então, Professora, a gente fez um trabalho sobre isso no passado, não foi? Exatamente. Por isso que os gráficos são tão importantes, porque qualquer pessoa leiga observa um gráfico e consegue entender o que ele está querendo dizer. Ele consegue nos identificar os resultados. Aí, o que a estatística faz? A estatística ela é um conjunto de métodos e técnicas de pesquisas cujas informações obtidas facilitam o controle e o estudo de fenômenos e ocorrências sujeitas a incertezas. Aí o Júnior falou aí sobre o IBGE. As informações que o IBGE nos passa são informações muito importantes sobre a população brasileira, sobre o nível socioeconômico, racial, cultural da população. E ele nos passa essas informações todas através de gráficos. Eles fazem uma pesquisa, fazem um rol de informações para nos passar essas informações. Aí, virem aí a página, ó. Nós vamos ver agora alguns tópicos. Aí, o que vocês forem achando mais importante, vocês vão grifando. Ó, o primeiro aí, população e amostra. O que é a população e o que é a amostra, gente? Ó, população é o conjunto formado por todos os elementos que passam a oferecer dados relativos ao assunto em questão. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa com os alunos de 8º ano sobre a idade de vocês. Então, quem seria a população? Seria todos os alunos do 8º ano. População são todos os elementos que fazem parte de uma pesquisa. Agora, o que é uma amostra? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre a idade da população arapiraquense. Olhem a diferença de eu fazer uma pesquisa com os alunos de 8º ano para eu fazer uma pesquisa com toda a população arapiraquense. Eu conseguiria fazer isso rápido, essa pesquisa com toda a população arapiraquense? Não, né? Não, isso demora muito. Então, o que é que a gente faz?
A gente pega uma amostra. A gente vai em todos os bairros de Arapiraca e pesquisa e faz essa entrevista com uma quantidade de pessoas de cada bairro. Isso vai nos dar uma noção de quantas pessoas, as idades das pessoas de Arapiraca. Então, eu não preciso, quando é uma pesquisa muito grande, com uma população muito grande, eu não preciso fazer com todas as pessoas. Eu vou pegando parcelas dessa população e faço a entrevista, e faço a pesquisa. Isso vai nos dar uma noção de exatidão de toda a população. Então, a gente pega uma amostra. Então, o que é uma amostra? É uma pequena parte da população. Até aqui, alguma dúvida? Não. 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 Aí agora vamos falar sobre rol. O que é um rol? Chama-se rol toda sequência de dados numéricos dispostos em ordem crescente ou decrescente, podendo, nesse caso, aparecer valores repetidos ou não. Então, toda sequência numérica, agora ela tem que estar em ordem, ou crescente ou decrescente. O que é ordem crescente? É do menor para o maior. O que é ordem decrescente? Do maior para o menor. Do maior para o menor, do menor para o maior. Oi? Ordem crescente é do menor Então, para o maior. maior. Decrescente E o decrescente é do maior para o menor. maior para o menor. Aí, vamos lá. Aí, continuando. Porcentagem. Vocês sabem muito bem o que é porcentagem, não é? Porcentagem é uma divisão em que o denominador é sempre quanto? 100? 100. Você está falando, ó, porcentagem. É sempre uma divisão em que o seu denominador é o número 100. Aí eu vou fazer aqui um exemplo para nós relembrarmos o que é porcentagem. Ó, porcentagem. Qual é o símbolozinho de porcentagem? É essa barrinha com esses dois pontinhos. Aí aqui, ó. Exemplo. Carla ganhou R$ 300 de mesada. E gastou 40%. Quanto Carla ficou? Como é que a gente vai fazer essa continha? Primeiro passo é a gente calcular quanto que é 40% de 300. Então, como que a gente faz? 40% de 300.
Aí, o que é 40%? 40 sobre 100 vezes 300. Para ficar mais fácil, o que a gente faz? Corta Posso ir zero. os zeros. Então, um zero aqui, um zero aqui, zero aqui, zero aqui. Então, sobrou o quê? 3 vezes 40. Quanto que é? 3 vezes 40? 120. Ou seja, 40% de 120, eita, desculpa, 40% de 300 é igual a 120 reais. Ficou fácil porque nós tínhamos os zeros para cortar. Só que a pergunta não é essa. A pergunta não é quanto que ela gastou. A pergunta é com quanto que Carla ficou. Então, o que a gente faz agora? Vamos subtrair. Ela tinha quanto no início? 300. Ela gastou 40%, que corresponde a quanto? 120. Então, quanto que é 300 menos 120? 280. 180. Então, o carro ficou com 180 reais. Ô, professora, que sinalzinho é aquele depois do 40? O símbolo de porcentagem, 40%. Ah, tá. Pronto. Copiaram? Sim. Sim. Alguma dúvida? Não? Até agora não. 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 Então, vamos lá. Continuando. Agora nós vamos falar sobre intervalos. Deixa eu virar para mim agora. É hora de intervalo, é? Não, o assunto é intervalo e frequência. Observem aí, ó. Na página 143. Viram? Intervalo e frequência. Numa determinada pesquisa, quando temos um número muito grande de dados, podemos separá-los em rolos distintos. Observem aí, ó. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 números aqui nessa pesquisa. É o peso dos alunos do 8º ano B.
Aí aqui tem aí foi o que ele fez. Ele separou essas informações. Na primeira informação, no primeiro rol aí, o que foi que ele fez? Ele separou de 39 a 43. No outro, de 44 a 51. No outro, de 52 a 56. E no último rol, de 57 a 62. Aí, o que é? Por que ele fez isso? Para que a gente tivesse uma maior visualização das informações presentes nessas informações, aí nessa pesquisa. Quantas pessoas tinham um peso maior? Quantas pessoas, eu poderia perguntar, quantas pessoas têm um peso acima de 50 quilos? Quando a gente faz essa separação, vocês conseguem visualizar melhor para responder. Quando está todos juntos, vocês teriam que ficar muito mais tempo, perdendo tempo olhando, do que quando a gente separa ele por intervalos. Os intervalos fazem com que a gente tenha uma maior noção do que está sendo analisado. Aí, olhem na outra página, o que ele está dizendo. Podemos melhorar a visualização e a interpretação colocando os dados em intervalos e dizendo quantos elementos possui cada intervalo. O número de elementos que cada rol representa é justamente a frequência desse intervalo. Como assim? Quantos elementos tinham no intervalo de 39 a 43? 5. Quer dizer que a frequência desse intervalo é 5. Quantos elementos tinham no intervalo entre 44 e 51? 8. Então, a frequência desse rol, desse intervalo de números é 8. Entenderam? Mais ou menos. Agora tá. A gente separa, quando tem muitas informações, muitos números, a gente separa em intervalos e a quantidade de elementos que possui esses intervalos de números são as frequências. Aí agora a gente vai ver os gráficos, os tipos de gráficos que a gente possui, que é super simples essa parte. Nós temos alguns exemplos de gráficos. Quais são eles? O primeiro, gráfico de segmentos e o gráfico de colunas. Eu acho que vocês estão lembrados dessa parte, porque como alguém bem falou aí, no ano passado eu separei para cada equipe fazer um tipo de gráfico. Vocês lembram? Sim. Não. Sim. Pois é, eu lembro. Cada equipe ficou responsável por montar um gráfico e apresentar lá na frente. Até o Júnior fez o gráfico de uma equipe que pagaram para ele fazer. Minha memória é ótima. Já de vocês é... Vixe, Cacá. Então vamos lá. Os gráficos, eles são importantes para que a gente consiga obter informações que a gente não tem noção exata, mas que quando a gente olha para o gráfico, a gente vai ter uma noção exata do que está falando e vai saber interpretar. Aqui, observem aí, tem uma tabelinha de números de alunos e as suas respectivas notas. Aí, quando a gente olha para cá, para o gráfico de segmentos, neste tipo de gráfico, apenas os extremos dos segmentos de reta oferecem informações sobre o comportamento da amostra. Observem, qual é a maior nota? Quantas pessoas tiraram a maior nota? A gente nem precisa olhar para a tabela. Quando a gente olha para o gráfico, a gente vê que 300 pessoas tiraram quanto? 10. 9. Quantas pessoas tiraram 10? 200.
200. Quantas pessoas tiraram 7? 100. 100. Sim. Então, só da gente olhar para o gráfico consegue determinar. Aí nós temos, ó, o mesmo exemplo, ele fez o gráfico de colunas. Qual é a diferença? É que no de segmentos, para relacionar, ele é através de segmentos. O de colunas, ele representa através de colunas. Cada uma das informações, ele vai construir uma coluna para associar os seus valores. Aí tem o gráfico de barras. Qual é a diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas? Observem aí. Oh, o gráfico de colunas, as colunas são na vertical, são em pezinhas. E o gráfico de barras, o gráfico é Deitados. deitado. Essa é a principal diferença. Prefiro de colunas, é melhor. Então, basicamente, eles são o mesmo gráfico, a diferença é essa, que você relaciona as colunas com a informação no gráfico de colunas na vertical e no gráfico de barras, você relaciona as colunas com as informações na horizontal. Aí tem o gráfico de setores. O gráfico de setores também é chamado de pizza. Que para você montar um gráfico de setores, você tem que saber corresponder cada informação à representação. Como assim? Esse gráfico, ele tem o quê? A gente não vai precisar montar agora esses gráficos, mas eu vou explicar para vocês como que a gente faz. Uma circunferência tem quantos graus? Quem lembra ao todo? 360. 360 graus. Aí, para a gente saber quanto que vai ser cada ângulo daqui, a gente faz o quê? Divide 360 graus pela classe da frequência que você obteve das informações. Como aqui, ó. Ele fez um gráfico que tinha aqui, ó. Quantas pessoas No tiraram? caso, ia ser 360 dividido por 5, né? Não. Você vai dividir por outra continha que você fez antes. Como assim? Ó. Observem aí, ele está fazendo esse gráfico do mesmo exemplo aqui, das notas dos alunos. Aí, observem uma coisa, eu vou explicar o primeiro aqui, do 15%. Ó, quantas pessoas tiraram 6? 120, não foi? Sim. Só que tinha quantas pessoas nessa pesquisa? É o primeiro passo para você fazer. Você tem que somar todas essas 800. Aí tem 800. Então, 800 corresponde a 100% de pessoas dessa pesquisa. Aí você faz meio pelos extremos. 800 pessoas correspondem a 100%. Mas eu quero saber quantos por cento corresponde a 120. Então, 120 para X. Quando você faz meio pelos extremos, 800 vezes X, 800x igual 120 vezes 1.000, vezes 100, desculpa, 12.000. Aí você divide, quando você dividir, você vai achar o quê? Que 6, as pessoas que tiraram 6 correspondem a 15%. Aí, do mesmo jeito, você vai fazer com todas as outras informações. Quantas pessoas tiraram 7? Correspondem a quantas? 12,5%. Tá o cálculozinho aqui. Do mesmo jeito, você faz meio pelos extremos em todas. Aí, quando você terminar, você vai ver que a soma tem que dar 100%. Observe, ó. 15% mais 25%. Dá quanto? 35%.
25% mais 15% dá 40. 25. Eita, 40. Ah, é 25 mais 15. Né? Dá 40. Aí, 37,5 mais 12,5. Dá quanto? 50, né? Então, 50 mais 40, 90. 90 mais 10, 100. 100%, tá correto. Porque quando você fizer essa continha, tem que dar 100%. Aí, o que você vai fazer agora? Para você saber qual é o ângulo, aí sim, você vai pegar essa informação agora, ó. 360, aí você vai dividir pela frequência de cada classe. Só que a gente não vai fazer essas continhas agora, gente. Não se preocupem, que a gente não irá fazer agora. Então, vocês vão aprender, eu vou ensinar para vocês isso em outro momento. Só falei para vocês terem uma noção. O máximo que a gente pode fazer agora é só umas continhas de porcentagem para ver qual é a porcentagem dessas informações. Mas, para montar os gráficos, a gente não vai precisar fazer isso. Então, observem. Como é super simples essa parte de gráficos e que vocês já sabem, vai ficar para casa a página 147 até a página 150. São 7 questões, é porque como são questões de gráficos, elas são grandes, mas são apenas 7 Via questões. foto não, né? Oi? Via foto. Não, precisa não. Aí fica para casa, que no caso para quarta-feira, essas 7 questões, viu, gente? Então, bom dia. Bom dia. E até a nossa próxima aula. Eu vou colocar no grupo a atividade para vocês não esquecerem. Deu. Tchau.